Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje falaremos sobre o que é microeconomia e o que é macroeconomia, e qual é a diferença entre ambas. Primeiramente, é necessário entender o que é economia. Não existe consenso entre os economistas sobre qual a definição de economia é a mais precisa. Porém, eu optei por utilizar no presente vídeo uma definição clássica de economia, elaborada pelo saudoso economista britânico Lord Lionel Robbins, que a elaborou em sua obra Um Ensaio sobre a Natureza e a Importância da Ciência Econômica, ensaio publicado originalmente em 1932. Em sua obra, Robbins diz o seguinte: a economia é a ciência que estuda as formas de comportamento humano, resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos, que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. Fecha aspas. Como podemos ver, Lionel destaca a importância de se enfatizar que os recursos são escassos. Afinal, se não existisse escassez, não faria o menor sentido estudar economia. Veja, em um mundo hipotético, onde não haja escassez, não teria sentido economizar, poupar, etc. Todas as coisas das quais sentiríamos falta já estariam ali para nos satisfazer. As leis da economia estariam suspensas, mas a realidade é que não vivemos nesse mundo hipotético, e a humanidade vive buscando melhores formas de lidar com esse problema. Por isso, muitos renomados economistas seguiram a mesma linha do professor Robbins ao definirem economia. Veja alguns exemplos. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. A economia é o estudo de como indivíduos, instituições e sociedades escolhem lidar com a condição de escassez. Além dessas outras definições de economia, muitos utilizam literalmente a definição do professor Robbins, como por exemplo o professor Thomas Sowell, em sua obra Economia Básica. Agora que já sabemos o que é economia, vamos entender o que é microeconomia e o que é macroeconomia. Microeconomia e macroeconomia é uma das formas de, abre aspas, dividir a economia, fecha aspas, e é a forma mais utilizada. Embora muitos não gostem dessa divisão, é importante a gente compreender o que é essa divisão e o que significa cada um desses campos. Segundo o professor Alfred Mill, abre aspas, o campo da microeconomia concentra-se na tomada de decisão de indivíduos e empresas. A microeconomia está principalmente preocupada com o mercado de bens, serviços e recursos. Os mercados são fundamentais para se compreender a microeconomia. Fecha aspas. Estudar os fenômenos microeconômicos é, por exemplo, observar o comportamento das ações de consumidores individuais ou de empresas. O objetivo é analisar como se dá o processo de tomada de decisão de cada indivíduo. Veja alguns conceitos estudados em microeconomia: lei da oferta e demanda, utilidade, teoria dos jogos, custo de oportunidade, entre outros. Aqui no canal já tratamos de diversos conceitos que se encaixam no campo de estudo da, abre aspas, microeconomia, fecha aspas. O que é macroeconomia? Segundo o professor Mencken, macroeconomia é, abre aspas, estudo dos fenômenos que atingem a economia como um todo, incluindo inflação, desemprego e o crescimento econômico, fecha aspas. Na prática, essa área acaba por analisar os aspectos microeconômicos de forma agregada e não separada. Basicamente, a macroeconomia estuda agregados formados por agentes econômicos. Vale lembrar que agentes econômicos não precisam ser indivíduos. Uma empresa, por exemplo, é um agente econômico. Por esse motivo, escutamos tanto falar na televisão, jornais e outros locais a frase, abre aspas, os agregados macroeconômicos, fecha aspas. Mas, Gabriel, o que um macroeconomista estuda? Os macroeconomistas estudam indicadores agregados, como taxas de desemprego, produto interno bruto e índices de preço. Depois, eles avaliam como esses indicadores se correlacionam entre si. Alguns conceitos vistos na macroeconomia são política fiscal, política monetária, taxa de câmbio, inflação, o famoso PIB, mais conhecido como Produto Interno Bruto, etc. Resumindo, podemos dizer que micro e macro são subdivisões da economia. A microeconomia é responsável por estudar os indivíduos interagindo nos mercados, e macroeconomia por estudar os agregados de agentes econômicos. Bom, basicamente esse foi um pequeno resumo do que é economia, microeconomia e macroeconomia. Para a realização desse vídeo foram utilizados os seguintes livros: Introdução à Economia de Mencken, Tudo o que você precisa saber sobre economia, Alfred Mill.
Livro da Economia, diversos autores, Economia Básica, Thomas Sowell, e obviamente o livro de Lionel Robbins, um ensaio sobre a natureza e a importância da ciência econômica. Todos esses livros estarão disponíveis no link da descrição. Se você quiser ajudar o canal, compre qualquer um desses livros pelo nosso link da Amazon. E é isso aí. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.